Oi, Rafa. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo. Você me ouve Então, bem? sim, te ouço bem. Você me ouve bem? Ouço, Sim. tudo bem. Então, nosso teste funcionou. Então, não sei, eu acho que a gente podia ficar aguardando um pouquinho as pessoas chegarem, né? Vamos, vamos. Geralmente a gente espera um pouquinho o pessoal ir chegando, ainda não são 4 horas. E, e mesmo depois das 4, geralmente a gente aguarda, assim, sei lá o quê, uns 5, 10 minutinhos para que o público comece a chegar. Mas ao mesmo tempo eu posso ir já também introduzindo um pouco, né, as questões que a gente vai falar hoje, apresentando um Sim, pouquinho o projeto, né? E lógico também depois te dando a palavra que é o mais importante, digamos assim, o motivo pelo qual estamos aqui hoje, né? Eu é. queria começar. Fala, desculpa. Ah, só queria te dizer assim, antes da gente ir começando, é que eu não consigo ler assim os comentários, assim. Então, quando eu estiver falando, se tiver alguma coisa que você acha importante, que alguém comentou, enfim, você me ajuda aí, porque nem sempre, né, eu vou conseguir ler enquanto falo, é uma coisa meio, né? Claro. Não, na verdade eu também não consigo, né? Então a gente já tem toda uma equipe nos bastidores, Adoro. digamos assim, escalada. Eu vou inclusive depois agradecê-los aqui ao vivo, para que a gente consiga fazer essa mediação, né? Digamos, o público poder escrever e também perguntar coisas ao longo da tua fala e eu poder mediar também de alguma forma a. Eu também quero perguntar coisas, vou te perguntar coisas, mas assim, de alguma forma o público, né, que o público da live possa interagir com a gente perguntando coisas através dos comentários, né? Então é até bom já deixar esse aviso aqui para quem estiver participando, né, e estiver acompanhando a gente online, que se tiverem perguntas, né, a partir da fala que o Rafael, né, vai fazer, né, da conversa do bate-papo que a gente vai ter aqui, a gente possa ir endereçando mais diretamente perguntas específicas que o público fizer, né? Então escrevam na caixa, né, nessa caixinha de comentários embaixo que tem na live, né, as coisas que vocês quiserem perguntar. E também tem um outro recurso para quem está no celular, que é uma caixa de perguntas, né? Um quadradinho, dois quadradinhos sobrepostos com um símbolo de interrogação, que você clica no celular e aí você abre uma caixa para fazer uma pergunta específica. A gente vai monitorar esses dois espaços de perguntas ao longo da live para que a gente possa, né, responder coisas que o público tem dúvida, né, ou quer perguntar para o Rafael. Então, não se preocupa que a gente vai dar um jeito, vai dar um jeito nisso. Ah, que bom. E aí, tá tudo bem Ótimo. por aí? Como é que você tá? Tá tudo bem, assim, na medida do possível, né, nessa loucura de pandemia, mas tá tudo indo, né? Aqui a gente tá com 1000 reuniões, assim, para retomada de um semestre alternativo, né, um semestre experimental aqui na UFPEL, que não é obrigatório para nenhum aluno se matricular, mas é para a gente tentar manter o vínculo com as pessoas, né, com os alunos, enfim, fazendo atividades. Então, a gente está tentando retomar, né, dentro desse caos, né, de alguma Sim. maneira. Mas fora isso, está tudo bem. E É contigo, está isso. tudo bem por aí? Sim, sim. Estamos ainda, na verdade, também aqui um pouco discutindo sobre isso, justamente na UFG, né? Nessa última semana a gente teve uma aprovação de uma minuta no Conselho Universitário que está agora definindo uma série de novas atividades possíveis, né? Depois que o semestre foi suspenso, se não me engano, no final de março, mais ou menos, né? O calendário foi suspenso na UFG e a gente estava um pouco nessa indefinição, né? Sobre o que seria, se seria possível, por exemplo, atividades remotas, né? Mas mesmo assim a gente até idealizou um pouco o projeto, que é esse que a gente está fazendo agora, o projeto Sertão Vivo, também para responder um pouco a essa necessidade, né, de interação, de articulação com outras redes, né, para além da UFG, de realizar atividades interessantes, mesmo com essa situação toda que a pandemia e o distanciamento social estão impondo, né? Então, assim, ainda estamos um pouco ainda numa discussão interna na universidade para ver o que vai ser possível, né, propriamente fazer, para além do que já vem acontecendo, né? Então, eu estou assim um pouco apreensivo, né? Tentando pensar o que vai ser os próximos meses, né? É, a gente está com uma previsão de retomada de atividades aqui dia 22 de junho, né, mas tudo, Sim, tudo online.
Sim, sim, aqui também tudo à distância, também não É, nada presencial, né? Mas ainda assim, talvez uma outra modalidade. Não está muito claro ainda, né? Mas enfim, Rafa, sim. eu acho que eu vou começando na apresentação. A gente já tem assim, umas Vamos, 20 pessoas, agora já são 4 e 3, né? Então acho que, para não me alongar muito, né, a gente sempre faz assim, um pequeno, né, métier de como é que surge o projeto. Eu vou, na verdade, assim, sempre a gente retoma, né? Porque nem sempre o público é o mesmo nas lives, então queria, na verdade, primeiro te agradecer e agradecer o público que está aqui hoje com a gente, né? Todas, todes e todos, né? É um prazer estar com vocês aqui nessa live hoje do Projeto Sertão Vivo. E eu vou começar me apresentando, né? Eu sou o professor Glauco Ferreira, sou docente da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e do Programa de Antropologia Social e do Programa de Arte e Cultura Visual, ambos da UFG, né? O Programa de Arte e Cultura Visual é da Faculdade de Educação, desculpe, Faculdade de Artes Visuais, e sou pesquisador do Sertão. Eu tenho estudado questões que se relacionam às imagens, às visualidades, a um contexto mais amplo, né, de estudo sobre arte a partir de uma perspectiva que é mais antropológica. E também tenho pesquisado, né, sobre grupos ativistas LGBT no Brasil e nos Estados Unidos e sobre arte, representação e cinema desde 2019. É importante falar que o Sertão ele é um núcleo de ensino, extensão e pesquisa em gênero e sexualidade que está vinculado à Faculdade de Ciências Sociais, tendo surgido em 2016, né, e que tem como uma missão, né, nesses 15 anos praticamente de existência, né, a divulgação de conhecimentos e a realização de pesquisas, né, para a promoção da equidade de gênero e da garantia dos direitos sexuais. É um núcleo que é composto por professores, pesquisadores, ativistas, né, membros da sociedade civil que têm interesse de pesquisa, né, ou atuam no campo de gênero e sexualidade principalmente, mas não só, né, também na articulação desses dois marcadores com outros marcadores sociais da diferença, né, como raça, classe social, geração. E aí cabe aqui uma espécie de agradecimento, né, para, né, tudo que a gente vem tentando fazer ao longo desse processo de isolamento social e antes disso, né, aos integrantes do Sertão, né, acho que a live que a gente está fazendo hoje, ela se realiza justamente porque a gente tem tido, né, a chance de se reunir virtualmente e conversar, então eu queria agradecer especialmente, né, a professora Marcela Amaral, que é a coordenadora desse projeto, né, a idealizadora do Sertão Vivo, o professor Carlos Eduardo Reim, a professora Camila Viches, né, o professor Camilo Braz, que está hoje aqui auxiliando a gente justamente nessa parte das perguntas, né, o professor Luiz Mello, a professora Eliane Gonçalves, e também nosso estudante bolsista Matheus, que é uma pessoa que de alguma forma está sempre junto com a gente fazendo tudo, é a pessoa responsável pela arte de divulgação dessa live hoje, de todas as lives que a gente realizou, né? E também, lógico, agradecer os coletivos que são parceiros da gente na UFG, o coletivo Rosa Parks, que é coordenado pela professora Luciana Dias, e o GPEG, que é coordenado pela professora Ana Carolina Coelho, né, que estão, de alguma forma, também realizando várias atividades online, né, nos auxiliaram a pensar também coisas dessa natureza no sertão. E é interessante pensar que esse processo, né, de construção de uma live a partir do Instagram, inicialmente, a gente já está hoje no nosso quinto encontro, né, contigo, Rafa, ele se deve justamente a essa necessidade que a gente estava falando antes, né, de dar continuidade às atividades do sertão, né, no período de pandemia do Covid-19, né, com um projeto que se inicia em 22 de abril e que tem tentado, né, de uma certa maneira, né, manter a programação original que tínhamos. Né? No início do semestre, nos reunimos presencialmente, pensando em retomar uma série de projetos de extensão que o Sertão tem, né, como o Prazer Entre Sertões, o Arte de Diferença e várias outras questões que tínhamos programado e fomos pegos de surpresa, como todo mundo, né, pela pandemia. Então, o Sertão Vivo, né, esse conjunto de lives que a gente está realizando, está de alguma forma tentando dar resposta a essa situação, né, e também de alguma forma ativar as nossas redes, né, de apoio e redes, né, de pesquisa. E nesse caso aqui, de novo, te agradecer, Rafael. Acho que a gente já tem falado bastante sobre a possibilidade de construir coisas juntas, e acho que essa, na verdade, é uma das primeiras possibilidades que a gente está publicamente podendo fazer isso, né? E espero, lógico, que provavelmente a gente possa fazer outras vezes em outros fóruns. Mas é interessante que é uma iniciativa, né? Que a nossa professora aposentada, a Maria Luísa Rodrigues, né? Meio que nomeou, ela deu esse nome de Sertão Vivo, né?
pro coletivo justamente com essa tentativa de fazer com que o núcleo ficasse vivo mesmo nesse período extremamente estressante e difícil que todo mundo está vivendo ao longo da pandemia, né? Então veio com esse nome, né? E aí a gente conseguiu realizar, como eu disse, cinco atividades, né? Contando com essa hoje com o Rafael, né? Contamos com a Verônica Ferreira, do Instituto Feminista para a Democracia e Seu Corpo, com o Milton Cremite, da ONG Eternamente Sou, o Mário Pettiani, da UBA e do CONICET, da Argentina, e a Mirla Cisne, na semana passada, professora da UERN, né? Todas elas mediadas por professores do Sertão. E temos também algumas coisas que estão ainda, digamos, sendo programadas para o futuro, depois você até comentar sobre isso. E eu acho que, para não me alongar muito, né, a ideia hoje aqui dessa live seria a gente tocar na temática, né, na chamada desse encontro, que seria pensar música e diversidade em tempos de pandemia, que é um pouco do título, né, do nossa conversa aqui hoje, e principalmente pensar um pouco sobre a trajetória do Rafael, né, que eu vou apresentar aqui bem brevemente, e pedir também, depois que o Rafa, né, com certeza fale um pouco da sua própria trajetória, que eu acho que tem muito a ver nessa intersecção que, né, a gente está tentando fazer aqui na live, mas que está presente na tua trajetória como pesquisador, músico e compositor, né, de pensar a música como digamos, um campo de estudos epistemológico, né, de produção de conhecimento, quanto objeto de pesquisa, mas também música como produção e criação, né, artística, né, como um campo que está, né, a partir de um tipo de dimensão mais prática mesmo, produzindo uma série de coisas. Então, a intersecção entre essas duas coisas, né? Rafael antropólogo, Rafael músico e compositor. E acho que é interessante também citar aqui que o Rafael é professor, né, da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, doutor em Antropologia Social pelo PEGAS da USP, e atua como professor dos cursos de Ciências Musicais na graduação da UFPEL e também como professor docente do programa de Antropologia da mesma universidade. Desenvolve pesquisas na área de etnomusicologia e antropologia, né, de estudos de gênero e sexualidade, e coordena o grupo de pesquisa em ciências musicais, né, além de ser pesquisador do NUMAS, Núcleo de Marcadores Sociais da Diferença da USP. Suas pesquisas têm buscado conectar temáticas pertinentes à música e à dança, em estudos interseccionais de gênero, sexualidade, raça e classe social, e tem experiência nas áreas de antropologia e artes. E aí, Rafa, eu acho que uma primeira pergunta, para não me alongar muito, né? Acho que eu já estou falando demais aqui. Seria um pouco essa que eu tinha citado, né? No sentido de você talvez falasse, que você nos falasse um pouquinho da tua trajetória, né? Acadêmica e pessoal. Eu acho que a gente sabe que, no caso, muitas vezes a gente fala mais da nossa trajetória acadêmica, né? Dos percursos, escolhas e trânsitos que a gente faz na vida acadêmica em várias instituições e também entre objetos de pesquisa, mas a gente sabe que isso também está, de alguma maneira, sempre envolvido com as nossas escolhas, com uma dimensão de vida que é mais, né, entre aspas, aqui, pessoal, né? E aí, não sei, queria te dar, deixa, lógico, para você falar outras coisas que eu não tenha dito da tua trajetória, né, mais acadêmica, mas também que você falasse um pouco como é que foi, né, no primeiro momento, essa intersecção, né, entre ciências sociais, antropologia e música. E te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, né, de estar aqui conversando com a gente hoje. Bom, Glauco, eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem, né? Posso Sim, ficar tranquilo? ouço. Tá, tudo bem. Sim. Bom, eu queria começar também te agradecendo imensamente, agradecendo ao pessoal do Sertão, a toda a equipe, né, de profissionais, professores, pesquisadores, professoras e pesquisadoras também do Sertão, enfim, pessoas que eu conheço e admiro, né, já de longa data, o Camilo, a Camila, o Cadu, enfim, toda essa turma aí do Sertão que eu adoro, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Para mim está sendo muito especial também, Glauco, assim, esse convite de fazer esse bate-papo aqui com você, porque você também é uma pessoa que vem das artes e eu acho que a gente tem um pouco essa afinidade de ter esse trânsito, né, pelo campo das artes e o campo da antropologia. Então, para começar a falar sobre essa trajetória aí que você me perguntou, né, para falar um pouco dessa intersecção desses dois campos do conhecimento, eu queria te contar que hoje o dia começou para mim assim com uma surpresa, né, porque eu acordei, abri o meu celular e tinha uma lembrança de 9 anos de um show que eu tinha feito na UFPA, né, quando eu tinha entrado assim no mestrado, né, na época. Aliás, enfim, nem lembro que se era mestrado ou graduação, mas enfim, 9 anos já faz muito tempo.
E então para mim foi muito especial, né, essa lembrança vir exatamente hoje, porque ela me remete a essa trajetória, né, que é o que você me perguntou. Eu comecei assim na música estudando piano. Uhum. Desde criança eu estudei piano, estudei alguns anos da minha vida. Mas o que eu queria, o que eu sempre gostei de fazer é cantar, né? Eu sempre fui um cantor, sempre fui um cantor na alma, né? Na minha vida toda, assim, eu sempre cantei. E eu comecei a estudar piano porque na época não tinha, né, aula de canto disponível, enfim. E o piano é um instrumento que eu amo, é um instrumento que dá muitas possibilidades de diálogo com a música em termos harmônicos, para acompanhamento, enfim. Uhum. E aí eu comecei a estudar piano, depois parei um pouco, retomei na vida adulta, fiz graduação em música na UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará. Então, para quem não sabe, eu nasci, na verdade, nasci no Maranhão, mas fui para o Pará e morei minha vida quase toda lá em Belém. Então, minha vida aconteceu em Belém. Então, fiz a minha graduação lá, em música. E eu sempre. E foi no período da graduação, um pouco antes até, eu comecei a cantar profissionalmente muito cedo, com 16 para 17 anos de idade. Eu já cantava, assim, em shows, não cantava na noite, enfim, porque eu era menor de idade, mas já cantava, né, em eventos não noturnos, assim, vamos dizer assim, né? E durante a graduação foi quando eu fui me profissionalizar mesmo como cantor, né? E e aí, sempre me incomodava na música, que quando a gente estudava a história da música, a gente estudava os movimentos musicais sempre a partir dos compositores, né? E eu, como cantor, eu me sentia, assim, né, acho que faltava alguma coisa. Então, quando eu fui terminando a graduação, eu quis fazer um TCC, né, que era sobre o movimento tropicalista, mas eu queria falar numa outra perspectiva, a perspectiva da performance vocal, do canto, da interpretação. E, obviamente, acabaram surgindo questões de gênero nesse trabalho, né? Então, foi a minha iniciação aos estudos de gênero, e que eu fui orientado pela Lívia Negrão, que era uma professora que dava aula no departamento de música, mas que é antropóloga, e que foi quem me apresentou a antropologia, né? E ela disse assim, olha, você podia fazer antropologia, seu TCC tem muito de antropologia e você já está fazendo antropologia, só que você não sabe que você está fazendo antropologia. E eu falei assim, nossa, o que é isso, né? O que é antropologia? E aí, assim, um mundo se descortinou, né, à minha frente. E foi quando eu fui fazer a seleção de mestrado na UFPA. E aí sim, eu comecei a pesquisar. A minha porta de entrada foram os estudos de gênero e sexualidade. Porque aí eu fui pesquisar sobre. A minha pesquisa de mestrado ela não foi exatamente sobre as cantoras de MPB, foi sobre os fãs das cantoras, né? E mais Uhum. precisamente os fãs gays das cantoras de MPB e como que, né, tô usando essa sigla MPB, é uma sigla hiper mega problemática, porque, enfim, o que é popular na música brasileira, mas é a sigla que a gente tem, que a gente se refere para essa Sim. música, né, mais elitizada até, vamos dizer, né? Uma MPB que é popular quase que Para só um no público nome, né? muito específico, né? É popular para poucos. Sim. É. Então, e foi quando eu fui trabalhar com esse tema e entrei de cabeça nos estudos de gênero e sexualidade, e aí fui me interessando por outras coisas, né, por teoria antropológica, enfim. Então, mergulhei fundo Uhum. na antropologia, me formei antropólogo e fui fazer doutorado na USP com uma outra pesquisa, que não é na área de música, mas sim na área de dança, porque Uhum. nesse meio tempo, né, eu passei por uma companhia, lá em Belém eu fazia parte de uma companhia de teatro e dança, e eu era o cantor da companhia, mas a gente tinha aula de dança, enfim, acabei passando pelo estudo da dança, ainda que muito pouco, e esse universo me interessa muito, né, tanto esteticamente, artisticamente, quanto como um campo de pesquisa. Uhum. E eu fui trabalhar com esse campo no doutorado, pensando na cultura popular, no campo das festas juninas, para tentar entender o protagonismo LGBTQ e a Uhum. mais, né, todas as identidades possíveis nesse campo das festas juninas em Belém, que é muito forte, né? Uhum. Então, meu doutorado foi mais na área da dança do que propriamente na área da música. Mas eu costumo me ver assim, Glauco.
para mim, eu me vejo como uma pessoa da área dos estudos de gênero e sexualidade. Né? Não importa se eu estou falando disso no campo da música, ou no campo da dança, ou mesmo na teoria antropológica, enfim, em outros assuntos que me interessam. Né? E o que é mais importante, assim, que eu achei legal de você pontuar na apresentação que você fez de mim, é esse meu retorno, né? Que quando eu venho, depois que eu termino, aliás, durante o doutorado, eu passei no concurso da UFT, a Universidade Federal do Tocantins, e eu fui professor efetivo de lá por 3 anos no curso de Ciências Sociais. Então, dava aula de teoria antropológica lá e outras disciplinas. Depois, eu passei aqui no concurso da UFPEL para ser professor do curso de Ciências Musicais. E aí, sim, eu acho que eu consegui unir as duas pontas, vamos dizer assim, da minha trajetória. Acho que o ciclo, né, se fecha ou se abre, não sei, novas... Porque aí eu tenho a oportunidade de ser antropólogo, né, de ser o antropólogo que eu sou e de ser o músico que eu sou. Porque... e eu estou fazendo exatamente esse momento, essa retomada nesse momento, né, de retomar o músico, o cantor, o compositor, que eu deixei um pouco de stand-by para me dedicar à minha vida acadêmica e me dedicar ao que se apresentou para mim naquele momento, que foi a antropologia, e que eu abracei com todas as forças, né, e fiz disso o meu campo de maior atuação. Né? Então agora eu estou fazendo esse movimento de... Uma espécie de retorno, né? Digamos É, assim. Sim. e de conciliação também das duas coisas. Né? Então, assim, para mim é muito importante assim estar nesse momento de retomada, de voltar a cantar, de interagir musicalmente com os meus alunos, né? Inclusive eu pedi, acho que alguns alunos devem estar por aí, se alguém tiver, dá um alô para mim que eu vou ficar super feliz. Não, eu já queria aproveitar essa deixa, desculpa te interromper, para perguntar um pouco também. Eu acho que uma coisa que moveu, né, no primeiro momento a nossa conversação, até para, né, ver como é que seria a live, né, e que eu fiquei muito curioso, e que eu realmente não sei, porque eu não cheguei a te perguntar assim com detalhes sobre isso, deixei para a live, é um pouco como é que surgiu essa iniciativa, né, que se chama Música na Quarentena. Acho que, se não me engano, tem um subtítulo, Perto da Distância, né? Isso. Que de alguma forma você está justamente tentando, pelo que eu entendi do projeto, né? Me corrija também se eu estiver falando alguma besteira, justamente essa iniciativa de tentar aproximar, né? Tanto aproximar no sentido de, né, lidar com as dificuldades que a pandemia está colocando para todo mundo, né? Para manter contato, para realmente fazer com que a coisa aconteça à distância, né? E também eu acho que, de uma certa forma, produzir musicalmente com várias pessoas que são teus parceiros na graduação e em outras instâncias, né? Como é que surgiu isso? Como é que você, de alguma forma, entrou em contato com as pessoas e idealizou o projeto? Não sei se tu Glauco, poderia falar um pouquinho. claro, para mim é ótimo falar desse projeto, assim, porque para mim está sendo assim super especial, assim, né? Esse projeto é o que de fato publiciza essa minha retomada, né? Logo no início da pandemia, acho que lá pelo dia 16 de março, que foi notificado o primeiro caso no Brasil dessa pandemia de Covid-19, não lembro a data exata, mas acho que foi dia 16. Eu comecei a entrar em pânico, assim, por conta dessa pandemia, todas essas notícias. Ainda estamos todos, né? Sim. Enfim, e por conta de uma série de motivos, inclusive políticos aqui no Brasil, que só agravam ainda mais esse debate sobre a pandemia. Mas na época eu comecei a entrar em desespero, porque eu pensei assim, poxa, se estamos num contexto de pandemia, não sei quando eu vou poder rever as pessoas, especialmente aquelas que estão mais distantes de mim, os meus familiares, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, minha família está toda no norte do Brasil, então assim, eu comecei a entrar, né? Fiquei com muito medo, de fato. E, e aí eu comecei a pensar em amigos, pessoas queridas do campo da música, músicos que já tocaram comigo há muitos anos e com quem eu queria retomar esse contato, mas retomar musicalmente, né? Para a gente tocar junto, fazer música junto. Eu comecei a entrar em contato com essas pessoas. Isso foi se expandindo. O primeiro vídeo que eu fiz desse projeto foi com uma amiga minha, Adriana Azulay. Inclusive, o último vídeo que eu postei foi com ela também agora, que é uma super pianista, uma super parceira. A gente fez vários trabalhos de duo, de canto e piano. E aí a Adriana puxou outras pessoas e aí isso se expandiu para virar um projeto de extensão da universidade. Né? Então, o Perto e a Distância ele é um projeto de extensão cadastrado na UFPEL
E é um projeto, assim, muito simples, que eu faço, assim, né, com colaboração de várias pessoas, músicos e musicistas, amigos e amigas minhas, e os meus alunos e alunas. E tem sido muito legal, porque, assim, o objetivo desse projeto, Glauco, assim, é, são vários, né, mas um deles manter um contato no caso dos alunos, acho que também é muito importante essa dimensão da afetividade, de você dizer assim, olha, estamos juntos aqui, você não está estudando música sozinho, eu também não estou estudando música sozinho em casa, né? A gente está fazendo música juntos. Também eu acho que isso faz com que os alunos também coloquem um certo objetivo na sua prática diária de estudo da música, né? Os meus alunos têm 1000 projetos, fazem vídeos com 1000 pessoas, gravam, tocam, e eu também entrei nesse movimento para que a gente pudesse trocar, né, experiências musicais nesse período de quarentena via internet. Então, assim, no meu caso especificamente, nesse processo de retomada, eu também estou com uma prática musical diária, né? Eu me exercito diariamente, né? Trabalho a musculatura da minha voz. Então, assim, para mim, está sendo muito interessante. E é também uma forma de mostrar a produção musical dos bacharelados em música aqui da UFPEL. Porque eu sou professor do bacharelado em ciências musicais, mas aqui nós temos 8 bacharelados em música. Né? Então, Nossa. porque cada instrumento é um bacharelado diferente. Então, tem Entendi. um bacharelado em piano, bacharelado em canto. Então, eu estou interagindo, bacharelado em música popular. Então, eu estou interagindo com todos esses alunos e as respostas deles têm sido muito interessantes, muito afetivas, muito generosas. E com um detalhe também, Glauco, que eu acho que é importante mencionar, que é um projeto sem cobrança. Né? Assim, Sim. eu não faço o papel do professor que vai lá no perfil do aluno, cadê o vídeo? Vamos gravar o vídeo. Porque, não. Porque eu acho que assim, essa cobrança por produtividade nesse momento específico, ela não, né, Não faz muito sentido, né? não faz muito Sim. sentido, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, enfim, eu estou fazendo com quem está afim de fazer, com quem se sente confortável. Eu também nem todos os dias eu tenho disponibilidade para gravar, enfim, né? Mas, então é um projeto assim que visa cuidar da saúde emocional das pessoas, minha, dos alunos e dos músicos, retomar o contato, estabelecer uma prática diária de música, né? E também, assim, uma coisa que eu queria falar, Glauco, que é muito importante para mim, o curso de música, ele é muito prático, né? Os Sim. cursos de música. Você entra no curso para, especialmente se for bacharelado, para adquirir competências técnicas no seu instrumento, seja ele canto, seja piano, seja composição ou música popular. E eu, né, como professor e alguns outros colegas também do curso, a gente trabalha com disciplinas consideradas mais teóricas. Eu coloco teóricos entre aspas, porque a gente nunca separa teoria e prática, né? Mas, para mim, é muito importante para os meus alunos, eu acho que é muito importante para mim como professor e importante para os alunos, eles entenderem que o professor que está em sala de aula com eles, sendo esse professor mais teórico, né, esse antropólogo que dá aula né, para os Que vai músicos, analisar, né? De que alguma vai forma. analisar tudo, ele é também um músico, ele é também um cantor, ele é também um compositor. Então é importante que, assim, da mesma forma como eu estimulo os meus alunos a pesquisarem comigo, a se deixarem seduzir pela antropologia ou pela etnomusicologia, eu quero que eles entendam que eu quero fazer música com eles. Né? Então isso para mim é super importante. Porque você não precisa parar de tocar seu instrumento para você virar pesquisador ou vice-versa. É claro que em alguns momentos da sua vida você vai acabar tendo que se dedicar mais a uma coisa do que a outra, né? Como eu fiz em alguns momentos da minha carreira. Mas essas duas coisas elas podem e devem andar juntas. Né? Então esse projeto ele Sim. tem também essa função. Né? É um pouco dizer para os meus alunos, estou disponível para fazer música com vocês, assim como eu gostaria que vocês estivessem disponíveis para pesquisar comigo, né? E para pensar na Sim. música como uma área de conhecimento. Seria isso. Se eu estiver me Não, alongando mas muito, eu você me acho corta. ótimo. Não, imagina, eu acho ótimo, já estou pensando em algumas coisas que eu queria também te perguntar que tem a ver com isso, me parece, porque eu acho que eu também enfrento de alguma maneira essa tensão, porque assim, a partir do momento que
eu vim, né, de uma faculdade de artes visuais, né, que tinha muito ainda aquela tradição, né, tem na maioria das vezes, ainda hoje, né, mesmo com a arte contemporânea, tem uma tradição muito forte ligada à ideia de belas artes, escola de belas artes, né, em que a aquisição das competências técnicas, seja para você fazer uma gravura, pintar, desenhar, né, seja o que for que você, né, se dedicar a fazer em termos de técnica, de produção plástica barra visual, né, e hoje em dia também na arte contemporânea com vídeo, performance e outras coisas dessa natureza, muitas vezes essa dimensão da técnica, entre aspas, aqui grandes aspas, ou da prática, né, muitas vezes está dissociada de um terreno mais reflexivo, né, que a gente poderia chamar da análise ou da reflexão teórica, talvez, né? E muitas vezes essa junção, que para mim também como professor me parece tem a ver um pouco com uma indissociabilidade entre essas duas coisas, né? Entre a prática e a teoria. Pode ser que você dê ênfase para uma coisa ou outra em um determinado momento, mas não quer dizer que necessariamente elas são opostas, né? Que são exclusivas, né? Que uma coisa que você está fazendo no terreno da prática não pode ser também teu objeto para reflexão no terreno mais, entre aspas, teórico. E aí o que eu queria te perguntar, né? Pensando um pouco nisso, acho que a partir de uma tensão que eu também enfrento um pouco no meu campo, é como é que você pensa nessas disputas epistemológicas dentro do campo da música, né? Porque eu acho que você também tem pensado um pouco isso e também pensado no que se refere talvez a, né, como a gente pode, para além de pensar na música como um campo de produção de conhecimento e também um campo de produção, né, artística, musical, como é que a gente poderia também pensar nas relações de poder que inevitavelmente estão permeando esses campos, né, de produção musical ou produção teórica, analítica, antropológica sobre a música e sobre o som, né? Que eu acho que uma coisa que a gente tem visto muito nos estudos atuais, né, sobre antropologia da arte, antropologia visual, é como os marcadores sociais da diferença, né, esses que a gente estava citando agora no começo da fala, no começo da live, classe, raça, gênero e talvez no teu caso, né, no caso das tuas pesquisas, sexualidade, nas homossexualidades, como é que isso, né, aparece, ou às vezes não aparece, né, porque também a invisibilidade também de algumas pessoas dentro desses terrenos de produção artística, né, seja dentro ou fora da academia, aparecer ou não aparecer, também estão dizendo alguma coisa, né? Então, eu conheço um pouco da tua produção e fiquei pensando se a gente não poderia, talvez, adentrar um pouco nessa senda, assim. Como é que você abordou isso nos seus projetos atuais, né, na UFPEL, mas também, talvez, ao longo da tua formação, no doutorado, no mestrado. Se quiser falar um Uhum. pouquinho sobre isso. Tá ótimo. Assim, Glauco, eu tenho pensado, atualmente eu estou com um projeto de pesquisa cadastrado na UFPEL que se chama Música, Diversidade e Produção do Conhecimento, né? Então, esse diversidade, né, eu coloco no centro porque é o meu intuito falar de diversidade sexual, étnico-racial, de gênero, enfim, né, todas essas coisas que envolvem os marcadores sociais da diferença, etc. Só que uma preocupação minha com o campo da música especificamente é o seguinte: a gente tem um número muito grande de pesquisadores e pesquisadoras na área da música que estão preocupados com diversas questões que são, né, super importantes. Ano passado, agora a gente teve o encontro da Ampom, que foi sediado aqui em Pelotas, que a Ampom, para quem não conhece, para quem não é da área da música, é como se fosse a Unbox da música, né? Sim. É a É a associação... principal... Desculpa te Isso. interromper. E, Principal associação de pesquisa. isso, é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, né? Então, assim como tem a Ampox, a Ampu da história, né? Enfim, tem a Ampom da música. E foi muito bom a gente ter sediado ano passado esse evento aqui na UFPEL, porque a gente tem uma ideia da magnitude do que é o campo de pesquisa em música, né? Pesquisas na área de performance, pesquisa na área de música popular, pesquisas na área de composição, enfim, são muitas sub-áreas, né? A educação musical, a etnomusicologia. E aí a gente tem pesquisadores assim super renomados que desenvolvem pesquisas super sérias, etc. E assim de qualidades assim maravilhosas, assim, né? Com discussões de alto nível. E aí, só que o que acontece? Eu observo sempre o campo da música de duas formas, né? De dentro e de fora ao mesmo tempo, né? De dentro como músico, como alguém que tem uma formação na área em música, e de fora como antropólogo, como alguém que transita por outros temas, por uma outra área do conhecimento. E aí o que acontece? Embora nós tenhamos pesquisas com alto nível
né, de discussão, de debate. O que eu percebo é assim, para você ser um educador musical, vamos pegar o campo da educação musical, você precisa necessariamente passar por uma série você precisa necessariamente ter uma formação em pedagogia, né, uma formação que você, como educador, você tem que ler os conceitos da pedagogia, etc. Para você ser um etnomusicólogo, você precisa necessariamente se apropriar de discussões antropológicas que vão te dar ferramentas para discutir etnomusicologia. Por exemplo, para você ser um musicoterapeuta, né, você precisa se apropriar de discussões da psicologia, enfim, das ciências psi, e assim por diante. Para você ser um esteta da música, você precisa ter uma formação em filosofia, por exemplo. Só que o inverso não se aplica, né? Para você ser filósofo, para você ser pedagogo, para você ser psicólogo, para você ser antropólogo, você não precisa necessariamente passar por nenhum texto de música, por exemplo. Então isso pode significar que a área da música, ela ainda não se impõe, né, em termos epistemológicos, como uma área que eu diria, vamos dizer assim, incontornável, né? Ou seja, quando você faz antropologia, né, numa formação geral, né, como antropólogo, é impossível hoje você fazer antropologia sem ter uma leitura de filosofia, né, principalmente antropologia contemporânea. Né? E os filósofos também acabam lendo coisas da antropologia. Você vê sempre a antropologia dialogando muito com o direito, dialogando com a medicina, de igual para igual. Né? Você Mesmo não campo, percebe... né? Mesmo patamar epistemológico, digamos assim, né? Exatamente. E quando você pensa na música, não sei se nas artes visuais é assim, eu não tenho como fazer essa leitura, mas parece que as coisas estão numa assimetria muito mais aparente. Né? Sim, E aí, verdade. então, por exemplo, quando o Tim Ingold, por exemplo, vai criticar o conceito de paisagem sonora do Murray Schafer, que é um musicólogo, eu, como antropólogo, né, adoro essa discussão e acho que o Tim Ingold tem razão, tal, mas eu, como músico e como uma pessoa da área de música, vou dizer assim, como é que a gente vai peitar essa discussão do Tim Ingold? Né? A gente vai ter estofo para isso? A gente vai enfrentar essa discussão de igual para igual? Como é que a gente, como área, vai se colocar? Então, são essas questões que eu estou pensando no meu projeto de pesquisa sobre a música como uma área de produção do conhecimento. Sim. Né? E de pensar que, por exemplo, até na própria relação com a antropologia, né? O Lévi-Strauss, né? Que é um grande, né, nome da antropologia, que todo mundo, né, enfim, lê e É uma bate palma. referência, Né? sem nenhuma dúvida. Todo antropólogo vai passar necessariamente pelo Lévi-Strauss. Para quem não é de antropologia aqui na live, a gente está falando sobre algumas coisas que são, às vezes, assim, né, lugares comuns, talvez, dos campos, né, que a gente de alguma forma atua, mas é importante falar isso, né, porque acho que talvez nem todo mundo conhece, né. É, Desculpa te interromper de novo. não, mas tá Pensando ótimo, coisas. a gente tá num bate-papo aqui. E assim, Glauco, o Lévi-Strauss, ele é uma pessoa que ele escreveu muito sobre música. Muitos etnomusicólogos, enfim, fizeram releituras do Lévi-Strauss, né, abordam a música em Lévi-Strauss, existem textos sobre isso, livros sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, quando o Lévi-Strauss fala que foi o Rameau, né, que era um compositor, né, da Idade Média, né, ele foi o precursor da antropologia estrutural, ele tá me mandando uma mensagem aí como músico. Né? Essa mensagem ela pode ser positiva ou não. Né? Ela pode dizer assim, poxa, que legal que o Lévi-Strauss enxerga a música assim, mas eu, particularmente, não vejo dessa maneira. Eu vejo assim, poxa, a música ela está sendo uma exportadora de metáforas Sim. e não uma produtora de conceitos. Uhum. Né? Então é isso que eu tenho pensado ultimamente. Né? E aí entram, obviamente, as questões de gênero e sexualidade, que me interessam, né? Que são o meu principal interesse, né? Na área de pesquisa, na música. Eu acho assim que a música, o campo da música, ele precisa se fortalecer epistemologicamente, não apenas para absorver somente
a produção epistemológica de outras De áreas, outros mas campos. de Sim. outros campos, mas Uhum. também para fornecer instrumental teórico, epistemológico, para que outras áreas também possam dialogar com a música, né? Possam Sim. aprender com a música. Né? Então, Sim. esse é um pouco do que eu tenho pensado. Né? E eu acho assim que a gente tem tudo, né, para fazer. Isso não é uma coisa da música no Brasil, né? Eu estou falando da área da música num contexto mais amplo, inclusive num contexto internacional. Você vê essa mesma assimetria de relações, né? Porque o que acontece? Eu acho que aí volta também para aquela apresentação que a gente fez no início, né, da minha trajetória. É muito difícil, Glauco, você conseguir equilibrar essa balança entre a prática musical e a pesquisa, né? Uhum. Porque a gente sabe, né, o quanto pesquisar demanda tempo, demanda esforço, demanda um esforço de compreensão muito grande, demanda um trabalho muito Uhum. grande assim para a gente estar sempre atualizado, lendo, publicando artigos, participando de congressos, de debates, de mesas, etc. E aí, quando você olha para a prática musical, isso demanda muito trabalho. Porque Sim. para você ver um cantor ou uma cantora cantando com uma voz maravilhosa, aquilo ali é muito trabalho. Para você ver um violonista tocando perfeitamente, né, tocando fluentemente, como eu gosto de dizer, né, aquilo é muito trabalho, é muito estudo. Uhum. Você não consegue ter um desenvolvimento técnico satisfatório se você não dedica muitas horas do seu dia para o estudo do Para seu prática. instrumento, para a Uhum. prática. Então, essa balança, ela é muito difícil de ser equilibrada. Rafa, Porque, desculpa te fala, interromper. Na verdade, eu fiquei pensando assim um pouco sobre isso, né? Porque a gente está nessa situação complicada da pandemia, né? Que todas as polêmicas, né, em várias questões relativas ao governo federal, mas assim, especialmente nessas últimas semanas, toda a novela que foi, né, a nomeação da Secretaria Especial da Cultura, com a Regina Duarte, as polêmicas, né, e o fato de que a gente não tem nenhuma política concretamente, né, assim, né, na esfera federal para de alguma forma atender, por exemplo, os artistas, né, e você falando da dificuldade, né, que é logicamente para você adquirir de alguma forma a competência, né, de como isso está ligado a uma prática, né, o estudo do instrumento e da voz, e, né, de uma série de outras coisas. Mas eu fiquei pensando também um pouco nessa dimensão do poder. A gente está falando aqui talvez um terreno mais da disputa no poder, né, do campo da produção de conhecimento, dos sistemas de conhecimento, né, uma disputa epistemológica, né, na produção uhum, de conceitos e teorias. Mas acho que essa dimensão também da disputa, da luta do trabalho, ela também se no caso de muitos artistas, né, músicos, artistas visuais, cineastas e assim por diante, isso também de alguma forma aparece muito nessas dimensões do reconhecimento que a gente falava também, né? Eu sei que agora recentemente eles estão fazendo, né, um chamado para aprovação de um projeto de lei, que é o 1075/20, né, que é um auxílio emergencial para os artistas. E também a gente sabe que tem, né, como eu falei antes, uma série de coisas relacionadas à maneira como as pessoas vão sendo reconhecidas como parte desse universo artístico, né? Eu sei que recentemente você fez uma publicação, né, que se chama Partituras no Armário, Composição Musical e Homossexualidade, em que você está tratando justamente dessas questões, né, epistemológicas, a disputa, né, pela produção do conhecimento, mas ao mesmo tempo falando também de como, né, quem sabe de uma certa maneira certas pessoas se tornam menos visíveis, né, ou têm menos legitimidade nesse campo, né, numa dimensão que é bem prática, né, ou seja, que é da composição, que é do métier mesmo, né, do meio musical. Como é que você está enxergando isso? Como é que você viu isso nas suas pesquisas? Né? Porque eu sei que você também pesquisou, por exemplo, sobre os fãs das cantoras de MPB. Né? Então tem essa dimensão, digamos aí, da experiência, que para a gente que é da antropologia é algo bastante familiar, no sentido de fazer trabalho de campo, de poder, né, de alguma forma, em primeira mão, ter contato com perspectivas que são bastante, né, relativas à vivência das pessoas, né, com certas questões. Eu sei que eu estou me juntando um monte de coisa nessa pergunta, mas assim, são coisas que estão vindo, né, aqui um pouco na tua fala, e que eu sei que tem a ver com suas reflexões também nesse campo, né, principalmente no que se relaciona ao campo da música, sobre, né, como talvez visibilizar certas coisas, né.
Desculpa, É. eu tô tirando tudo quanto é lado. Não, ótimo, tá ótimo. Assim, eu acho que tem várias coisas para a gente tocar. E tem a pandemia, né, Sim. que eu acho que é um ponto que a gente poderia focar aqui nesse debate de hoje. Porque vamos falar, vou começar pela pandemia. E aí a gente Uhum. Sim, sim. vai abrindo para outras coisas. Assim, nesse projeto de música, diversidade e produção do conhecimento, que é o meu projeto de pesquisa atual, surge uma nova pesquisa, né? Ainda bem que esse projeto abre, né, para essas possibilidades, por isso que eu coloquei um nome amplo, porque aí a gente vai também adicionando outros interesses que vão surgindo no longo do caminho. Né? Então, assim, é impossível para mim, né, como pesquisador da área, como cantor, como antropólogo, ignorar, né, a dimensão da pandemia para o que ela representa para o Uhum. campo musical. Né? Então, assim, o que eu posso falar, assim, eu estou acompanhando absolutamente tudo que você puder imaginar de proposta de projeto de lei. Esse projeto, né, esse PL, o 1075, ele está sendo votado hoje, né, na Câmara dos Deputados, que é de um auxílio emergencial para o setor cultural, né? E aí quando a gente está falando de Uhum. setor cultural especificamente, vou falar especificamente da música, Sim. ele não é só aquele artista que você vê no Instagram, né? Ele é também o cara que faz a luz, o cara que faz o som, né? E aí até o fato de eu falar o cara, né? E aí já entra uma questão de gênero, porque a gente pressupõe que essas pessoas da equipe técnica são todos homens. Né? Então Sim. isso é uma questão, né? Porque de fato a maioria numérica é homem, mas a gente tem um grande número também de mulheres que estão pautando essa discussão, de mulheres que produzem, de mulheres que fazem arranjos, de mulheres que são compositoras também. Essa discussão de gênero, ela é muito, muito, muito cara Uhum. para gente que é dessa área, né? Então, esse projeto de lei, ele vem, né, com uma série de iniciativas que estão ocorrendo no âmbito dos governos estaduais do Brasil, né, dos diversos estados do Brasil, que estão aprovando medidas, os governadores, para auxílio emergencial dos artistas. Então, eu estou acompanhando esses editais todos, estou fazendo um mapeamento de todas essas iniciativas, e essas iniciativas no setor da cultura, elas acompanham um contexto muito maior, né, no que se refere à pandemia, porque se a gente for pegar o governo federal, né, na presidência da República, etc., a gente vê que estão acontecendo ou não estão acontecendo ações efetivas de combate à pandemia. Pelo contrário, o que a gente vê são ações reiteradas de negação da pandemia ou de minimização dos efeitos dessa pandemia, né, como uma catástrofe de saúde pública, né? Uhum. E aí esse efeito, né, ele acaba não gerando ações pontuais do governo federal para o combate à pandemia, ações eficazes, né, no combate Uhum. à pandemia de coronavírus. Isso se repete também no setor cultural. A gente tem hoje uma Secretaria de Cultura que era ministério, foi reduzida a secretaria vinculado ao Ministério de Turismo. Enfim, teve toda aquela atuação da Regina Duarte, né, desastrosa, né, para dizer o Uhum. mínimo. Então a gente vê que a iniciativa federal está longe de propor iniciativas de qualquer ordem num sentido mais progressista, né, num entendimento mais progressista. Então eu tenho acompanhado esses editais todos, são dados que eu estou produzindo, então, nem tenho como dar Uhum. muitos elementos, porque enfim, né, estou pensando nisso tudo agora, provavelmente isso tudo vai ficar escrito, eu devo publicar isso em algum lugar. Uma prévia disso vai sair, mas uma prévia bem prévia mesmo, porque é um texto muito curto, vai sair no boletim Unbox, que eles Uhum. me deram a notícia de que meu texto vai ser publicado. Vou falar sobre as lives de músicos no Instagram, então deve Uhum. sair esses dias, enfim, eu não sei quando é o dia que vai sair, mas eu vou divulgar nas Uhum. minhas redes sociais. É, e aí o que, que tem acontecido? Né? Tem iniciativas também de empresas, por exemplo, como o Spotify. O Uhum. Spotify ele fez uma parceria com a UBC,
que é a União Brasileira de Compositores, que a UBC é uma sociedade arrecadadora. Então, como é que funciona uma sociedade arrecadadora? Eu sou músico, compositor, cantor, ou mesmo que eu não seja compositor, eu sou um intérprete, eu sou, sei lá, um saxofonista, e eu me vinculo à UBC, né, faço um cadastro, e aí nesse cadastro eu falo, né, se eu sou compositor, se eu sou cantor, se eu sou instrumentista, e através desse cadastro, a UBC ela vai me ter, né, vamos dizer assim, como um associado, e eu vou receber direitos autorais por todas as execuções públicas de fonogramas dos quais eu participo. Então, por exemplo, se você é um compositor e eu canto no seu disco, e essa música toca no Spotify, ou toca num barzinho, ou toca num show de alguém, a associação vai me pagar por direitos conexos, né, que é o que a gente chama. Sim. E ela vai fazer essa cobrança junto ao ECAD, que é o escritório que arrecada esse montante de dinheiro referente aos direitos autorais por execução, né? Então, expliquei tudo isso para dizer que a UBC, que é uma das 7 associações, a UBC é uma das 7 sociedades arrecadadoras, ela fez uma parceria com o Spotify, que é o seguinte: eles montaram um fundo, né, onde o Spotify entra com um determinado aporte, né, financeiro, e a UBC também, e as pessoas elas podem doar para esse fundo, né? Então o fundo começou com R$ 1 milhão de reais, se eu não me engano, esse valor, e aí você tem os usuários do Spotify. Então se você quer doar R$ 1, por exemplo, a cada R$ 1 que você doa, o Spotify doa também mais R$ 1. Então esse fundo ele vai ser depois distribuído para os associados da UBC, né, que estão cadastrados e que correspondem a um certo segmento de artistas, ou seja, você precisa estar dentro de algumas categorias de artistas em vulnerabilidade, por exemplo, né? E aí eles estabelecem umas cotas, né, se você recebeu até tantos reais anualmente, então você entra nessa cota. Se você recebeu mais do que isso, você não pode receber o benefício, porque você não é considerado um artista em vulnerabilidade. Então, assim, todas essas iniciativas eu tenho acompanhado de muito perto, porque são iniciativas que me interessam, né, como músico e como antropólogo, e também são iniciativas que dizem respeito a ações que estão sendo tomadas nesse período de pandemia, né? E aí, posso continuar falando da pandemia? Claro, com certeza. Eu estou aqui ouvindo super interessado, porque eu tinha pensado algumas coisas sobre isso. Fiquei pensando até, por exemplo, a questão, né, por exemplo, das lives que geralmente são patrocinadas por grandes, né, cervejarias e coisas desse tipo. Imagino que você está também olhando e atento a todas essas coisas. E estou super interessado para saber o que você vai... Lógico, você está começando a pesquisa, como você acabou de dizer, né? Mas me parece assim, um campo super interessante para pensar nessas relações e pensar também em financiamento da cultura, né? O que significa isso hoje e o que vai significar depois da pandemia também, né? Mas desculpa, eu estou te interrompendo aqui, você estava falando super animado. Assim, Glauco, essas lives todas, assim, né, a gente tem o meu texto da Unbox, do boletim da Unbox se chama Pandemia de Lives, né? Sim. Que é isso, né? Assim, a gente tem hoje, né, um gênero musical que eu diria que é hegemônico, né, no Brasil, que é a música sertaneja, né? Então você tem os cantores sertanejos fazendo lives assim que batem recordes mundiais assim de acesso, né? Nem cantores e cantoras internacionais às vezes conseguem a mesma quantidade de acessos que esses cantores sertanejos conseguem. Por exemplo, eu me lembro do Jorge e Mateus, que é uma dupla, que fez, acho que foi uma das primeiras lives assim, que bombou, né? E que foi super criticada, porque tinha 18 pessoas na equipe, né? Então isso já seria uma aglomeração, contrariando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. O Gustavo Lima também, cantor sertanejo, fez uma live. E aí quando você vê a Marília Mendonça, que também teve a dela, se eu não me engano, foi a maior live mesmo, né? Bateu inclusive o recorde do Jorge Mateus. A Marília fez uma live super simples, ela em casa mesmo, sem equipe, sem nada, cantando ali com um violãozinho ou com as bases pré-gravadas das músicas. E assim, né, bombou a live dela e a Marília. E aí você vê também uma diferença de perspectiva, né? Primeiro, a Marília tem uma questão de gênero, e aí na música sertaneja, aí já abre outra janela, né, que é o chamado feminejo.
Mas a Marília é uma pessoa, pelo que me parece, eu acompanho, não acompanho tão de perto o trabalho dela, mas pelo que me parece, ela é uma pessoa muito mais engajada politicamente dentro, né, dentro do possível nesse universo do Uhum. sertanejo, mas ela tem um engajamento maior, me parece que ela está um pouco mais antenada com os debates contemporâneos, né? E aí, quando você pensa no, no, ah, quando você pensa em outras duplas sertanejas, por exemplo, e no perfil político dessas duplas, né? Por Uhum. exemplo, o Gustavo Lima é um cantor que, né, pelo menos até onde eu sei, apoia abertamente, né, Uhum. o governo Bolsonaro. Então, é um dos bolsonaristas aí que a gente tem no campo da música sertaneja. Então, assim, e aí eu estou tentando acompanhar esses movimentos todos, e são lives, assim, que na verdade elas escancaram de uma maneira mais explícita ainda, né, sendo bem redundante para, né, para explicitar, deixar bem nítido essa questão, escancaram aquilo que sempre existiu, né, que é, esses artistas, eles, primeiro, eles não são artistas em vulnerabilidade, Uhum. e aí eles têm, não estão fazendo shows, mas eles têm patrocínios de grandes marcas, né, que Uhum. investem nessas lives como se investiria numa ação publicitária qualquer, né, como se investiria, por exemplo, num comercial de TV. Por Claro. exemplo, para uma marca de cerveja fazer um comercial em horário nobre na TV aberta é uma fortuna. Né? Uhum. Então, às vezes sai muito mais barato, inclusive, pagar um cachê que já é milionário para um artista dessa magnitude do que, por exemplo, fazer Uhum. um comercial em TV aberta no horário nobre, por A exemplo. Né? visibilidade é muito maior, né? Sim. Muito maior. E a Só, live. só uma coisa, Desculpa, deixa eu te fala. interromper, desculpa, porque a gente está chegando ao limite imposto pelo próprio Instagram de uma Meu hora, né? Deus. Automaticamente, a live ela termina depois que a gente completa uma hora. Então, o que a gente tem feito, e já avisando quem está acompanhando aqui a gente, né, é que a gente encerra, né, esse primeiro bloco, digamos assim, da live um pouquinho antes de completar uma hora, né? Faz a gravação. Já é legal também deixar aqui o aviso que a gente deixa disponível tanto no Stories como no feed normal, né, do Instagram do Sertão, a live disponível para quem quiser depois, né, rever por mais algum tempo. E aí a gente recomeça novamente aqui no perfil do Sertão, eu abro uma nova live a partir do perfil do Sertão, chamo novamente o Rafael para a gente continuar essa conversa que a gente está tendo aqui, mas também para, de alguma forma, já abrir para um espaço mais de perguntas, né, de interlocução mesmo, né. Eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer sobre isso, que eu acho que eu já vou fazer agora, logo a seguir, quando a gente voltar. E peço também para quem estiver assistindo a gente, o Camilo já está aqui me enviando, né, por mensagem algumas perguntas. Peço que vocês escrevam nos comentários as perguntas de vocês. Eu já está aqui dando um negócio que vai encerrar em 1 minuto e 50. Então, Tá acho que eu bom. já vou encerrar e logo em seguida eu já te chamo. E pessoas que estão nos acompanhando, retornem com a gente para mais discussão, que a gente ainda está aqui, né? De Vamos alguma lá, eu forma, tem tô. muito pano para manga ainda para Tem, conversar. tem muita coisa. Então tá, até daqui a Tá. pouquinho, a gente já Até. retorna.